Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boas-vindas aí também ao amigo Gilmar. Como é que está, Gilmar? Daí, tio, velho, tamo aí, né, cara? Época de começar a soltar plantio aí, começar a trabalhar um pouco mais na época da safra, esperar os resultados dessa safra 23, 24, ver o que que aguarda nós aí, né, cara? É isso aí, torcendo por uma chuva boa aí também, né, para ajudar nós. Desse jeito. Pessoal, hoje o assunto da nossa Opinar Week é mais uma vez aí sobre tecnologia e que vem aí para agregar bastante no meio da agricultura. Hoje vamos falar sobre um trator autônomo, né, ou também um robô agrícola, né? Então, fica a vinheta aí e segue o vídeo. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Então, pessoal, como eu falei na introdução do nosso vídeo, o assunto de hoje é sobre um trator autônomo, né, um robô agrícola, desenvolvido na Alemanha pela empresa AG Schied, acho que fala, se não me engano. Depois desse na descrição do vídeo bem certinho o nome. Mas trata de um robô que faz toda a operação agrícola, né, seja o preparo de solo ou até mesmo plantio, algo nesse sentido, tudo de forma autônoma, sem intervenção humana. A única intervenção humana que é feita nesse equipamento é mesmo para transportar de talhão para talhão, né, que precisa ter uma intervenção humana. Mas o trabalho em si é todo desenvolvido por ele, é totalmente autônomo. Então, consegue aí agilizar bastante o trabalho e consegue ter um retorno interessante também para o agricultor, né, Edmar? Vamos discutir sobre isso. Cara, eu acho que tu tá bem na linha aí do que é a nossa crença em cima desse tipo de equipamento, né, cara? Porque vamos levantar alguns pontos que a gente tem presentes no cenário agrícola hoje. Cara, pode conversar com o produtor do Paraná, do Rio Grande, de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso, aqui do Mato Grosso do Sul, lá de Roraima. Um dos principais pontos de reclamação dos produtores é, cara, não consigo encontrar um funcionário qualificado para trabalhar com as nossas máquinas ou para desempenhar a função dentro da fazenda. Então, a escassez de mão de obra acaba fortalecendo, acaba favorecendo o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, como desse equipamento que a gente está apresentando hoje. Quando tu está falando de fazer o plantio ou preparo de solo, são detalhes muito importantes que definem muito o potencial produtivo de uma lavoura e aquilo que a gente vai conseguir obter dela. Então, são pontos minuciosos que a gente precisa ter atenção e desenvolver da melhor forma possível. Por isso que o produtor ele está buscando sempre um profissional que seja qualificado e que consiga desempenhar da melhor forma essa atividade que ele está procurando desenvolver. E muitas vezes, quando o produtor não acha o profissional qualificado, esse tipo de tecnologia é muito bem-vinda, porque hoje a gente já tem ferramentas desenvolvidas, agricultura de precisão, mapa de talhão, perímetro de talhão, delimitação, divisa, tudo isso já está georreferenciado e está no banco de dados da fazenda, muitas vezes. Então, ter um equipamento como esse, que tem um trabalho desenvolvido sem a presença do operador em si, a gente consegue ter uma qualidade na operação muito grande. E a gente está falando de um computador, de uma forma geral, gerenciando os dados e desempenhando a atividade. Então, esse é um ponto muito interessante para esse cenário que a gente tem atualmente de falta de mão de obra qualificada ou falta de interesse do pessoal em trabalhar com equipamento agrícola, né? Esse é um ponto interessante que a gente tem. O segundo ponto, como nós comentamos já no vídeo, toda essa questão do levantamento topográfico da área, limitação, divisa, rumo de aplicação, tudo isso aí, a maioria das grandes fazendas já tem dentro da base de dados dela esses mapas gerados, todas essas informações. Então, o produtor conseguir colocar no campo um equipamento como esse, que desempenha preparo do solo, o plantio de uma forma autônoma, sem precisar ter o operador, ele acaba tendo uma eficiência do trabalho também muito maior. Diferente de nós, seres humanos, que temos a limitação aí de precisar dormir,
o robô não precisa. Então, acaba que o produtor ganha uma questão operacional, uma questão de rendimento, por mais que o rendimento por hora da máquina seja a mesma do trator convencional, a gente tem uma faixa de trabalho maior, sem precisar daquelas jornadas de trabalho um pouco mais exaustivas ou precisar fazer 2, 3 turnos de plantio ou preparo do solo como a gente tem hoje. Então, acaba que esse tipo de tecnologia vem para trazer esse tipo de benefício para o produtor, que é a qualidade no desenvolvimento da operação, né, no desenvolvimento do trabalho, e essa questão do rendimento, não só por unidade de hora de trabalho, mas o rendimento como um todo, levando em consideração o dia ou a semana de trabalho, né? Isso aí são considerações importantes que a gente vê nesse tipo de tecnologia, né? Só comentando um pouquinho, né, Marco, falei em raciocínio aí, a gente vê na nossa vida hoje, né, um boom que a gente teve de uns anos para cá na tecnologia, né? O avanço da tecnologia em pouco tempo para cá. E acabou que o pessoal que fazia o trabalho do campo, né, os operadores e assim por diante, muitos deles acabaram não evoluindo junto, né? Então ficou para trás essa questão, né? Então tem muito operador, mas qualificado para operar um equipamento com a tecnologia avançada que hoje tem a GPS ou algo nesse sentido assim, são poucos, né? Então acaba dando uma filtrada, né, uma selecionada nos operadores que têm essa qualidade. Então esse equipamento ele vem com essa pegada de fazer esse trabalho sem precisar de ter um operador qualificado, né? Claro, como eu comentei antes, né, precisa ter alguém para gerenciar ele, né, mas não precisa estar lá em cima da máquina, muitas vezes correndo risco de algum acidente, né, um empecilho, alguma coisa que aconteça no meio do campo. Então, é bem importante. E essa questão da autonomia dele, né, digamos assim, né, eu estava vendo um material aqui sobre esse equipamento, ele tem uma jornada de trabalho de 23 horas por dia, sem ter intervenção do humano, né? Então, seria a autonomia deles, digamos assim. Então, imagina, né? Um produtor aí que precisa, às vezes, estar numa apura da safra, precisa plantar logo, né? Então, ele consegue tocar mais longe, né? Essa jornada. Então, é bem interessante, né, Gilmar? Eu acredito que é uma tecnologia aí que vem com uma ideia boa, assim, um objetivo bom para agregar bastante aí, né? E ter um acréscimo interessante na agricultura, né? Outro ponto interessante, cara, que a gente pode levantar, ainda falando sobre a questão de ter o operador e ter o pessoal qualificado para desempenhar a operação em si ali na fazenda, a gente precisa levar em consideração um segundo ponto. Hoje, muitas das áreas que estão sendo abertas, que estão se transformando em agricultura, são geralmente áreas um pouco mais marginais dos grandes centros, da cidade e tudo mais, aquelas áreas mais retiradas. Então, é difícil você achar uma pessoa que seja qualificada e que esteja disposta a sair da cidade ou sair do lugar que ele mora para ir numa fazenda retirada dessa e trabalhar, né? Então, tendo uma tecnologia como essa para suprir essa necessidade do produtor, é muito bem-vindo. E quando a gente está falando ainda nessa questão de rendimento operacional e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes no campo, o profissional que está lá operando a máquina, ele tem a qualificação, tem tudo, e acaba tendo algumas gafes que a gente comete durante a operação. O operador está um pouco mais cansado, o cara já está querendo ir para casa, é uma sexta-feira de tarde, aí o cara pega e acelera um pouco mais a velocidade do plantio, vai fazer o preparo do solo para agilizar um pouco mais, reduz a profundidade ali, faz um preparo um pouco mais raso, mais superficial. E não adianta, cara, isso aí é coisa que a gente rodando no campo, a gente percebe, a gente sabe que acontece e que precisa ser evitado. Então, uma máquina dessa, diferente de nós seres humanos, ela não está esperando chegar a sexta-feira ou sábado para comer uma carne e fazer um churrasco com os amigos, né? Então, a questão de qualidade operacional, a questão da qualidade do desempenho ali da operação em si, vai ser muito beneficiada por uma máquina dessa. E outra da questão da precisão, né, cara? A gente sabe que esse equipamento aí, ele vem com um sistema de georreferenciamento, geoposicionamento ali de RTK, uma precisão muito boa.
Então, acaba que a qualidade do trabalho é beneficiada por esses pontos também. Aquela questão de ficar uma falha de aplicação, uma falha de plantio, um pedacinho da área que era para ter sido gradeado e não foi, esse tipo de coisa a gente consegue ir evitando e, por consequência, melhorando o desempenho da nossa lavoura a partir de tecnologias como essa aí que estão chegando, né, cara? Exato. Eu acredito, vi alguns vídeos sobre esse equipamento, ele consegue também ir gerando dados, né, do talhão. Muitas vezes aí está numa operação aí de descalificação, algo nesse sentido, ele consegue ir medindo a compactação que está esse solo dentro do talhão, então às vezes se identifica pontos do talhão onde o produtor precisa às vezes, dar uma atenção um pouco maior nessa questão da compactação, né? Então é um sistema, é uma forma também de gerar dados para o produtor e ter uma assertividade um pouco maior depois das operações também, né? Acho que é um ponto Isso aí. interessante também esse equipamento aí. E o pessoal deve estar se perguntando, e cara, será que se adapta uma tecnologia dessa aqui no Brasil? Falando particularmente, eu acredito que se adapte, cara. Hoje, boa parte das propriedades que a gente vem acompanhando e vem trabalhando, o produtor busca tecnologia, busca solução para otimizar o trabalho e para melhorar a entrega da lavoura, né? De uma forma geral. E esse tipo de tecnologia acaba tendo um apelo muito forte em cima desses pontos, que seria rendimento e a qualidade do trabalho. Por questão da tecnologia em si, a gente acaba economizando muito dinheiro, o produtor, no caso, acaba economizando uma boa fatia da rentabilidade dele, que seria destinado ao salário de funcionário, por exemplo, e consegue converter isso, pagar um bom salário para a pessoa que vai ser o operador desse tipo de equipamento, e tendo menos pessoas para trabalhar dentro da fazenda, o que também acaba sendo interessante. O pessoal pode achar que não, mas tendo menos pessoas dentro da fazenda, é um pouco mais tranquilo para o produtor organizar toda a parte estrutural ali, a parte operacional da fazenda, e por consequência a gente acaba tendo melhores salários para os profissionais que se qualificarem nesse tipo de trabalho, nessa nova função aí de operador, digamos assim, dessas novas tecnologias, né, cara? Então, eu acho que sim, uma tecnologia que tem um potencial interessante, que me parece pronta para trabalhar já de fato nas lavouras comerciais que a gente tem aqui no Brasil, tá? É isso aí. Eu acho bem interessante. Eu acho que concordo com suas palavras aí, mas eu acho que mais ou menos nesse sentido que foi desenvolvido esse trator, né, autônomo aí, e que é mesmo nessa questão aí de manter a qualidade na operação e também reduzir o número aí de operadores, né, e selecionar operadores mais qualificados, né, e na verdade não é bem um operador, né, é mais alguém para fazer o gerenciamento, né, desses mapas, provavelmente da área, jogar para o sistema do trator, né, desse equipamento, e aí ele faz um serviço sozinho, né, digamos assim. Bicho, eu acho que essas considerações que a gente fez são bem válidas, né, para o tipo de tecnologia e para aquilo que a gente espera desse tipo de equipamento. Como a gente falou, tomara que venha logo para o Brasil para a gente poder presenciar e verificar como é que é o desempenho dessa tecnologia e torcer para que outras tecnologias acabem sendo desenvolvidas para acompanhar esse tipo de robô aí, esse tipo de trator que está chegando no mercado. A gente espera que, se essa empresa não vier para o Brasil, mas que empresas que têm atuação no Brasil aí despertem interesse e consigam fazer algo muito parecido, né, que venha agregar também na agricultura brasileira. Eu acho que é isso, né, Gilmar? Cara, show de bola. É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu posicionar bem a nossa opinião sobre esse tipo de equipamento e apresentar um pouco para o pessoal aí que acompanha os nossos vídeos do que está acontecendo no mundo aí fora sobre a tecnologia agrícola, né? É bem importante a gente trazer também o que está acontecendo no fora do Brasil, porque amanhã ou depois, de repente, está entrando no Brasil, então é bom a gente estar ligado, né? Feito? Ficamos por aqui, então, pessoal. Agradeço vocês aí que acompanharam o nosso vídeo até agora.
que estão acompanhando nossos vídeos no canal também. Semana tivemos uma surpresa aí, um vídeo com bastante visualização, então agradeço a todo mundo aí que está assistindo nossos vídeos. E esperamos vocês numa próxima, né? Deixe seu like, compartilha. Isso aí, gurizada. Não se esqueçam também de seguir a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente. O link, os arrobas, na verdade, para acesso no Instagram estão na descrição do vídeo aí. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá? Isso é importante, ajuda nós e também é bom para vocês que vocês recebem as notificações toda vez que a gente publicar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.